Então, gente, dando a sequência aí de princípios, tá? Direito penal. Princípio da culpabilidade. Princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade, o nullum crimen sine culpa, não possui conceito direto no Código Penal. Porém, tem raízes constitucionais de forma implícita, lá no artigo 5º, né? Que trata do princípio da dignidade da pessoa do humano. Então, já sabe que ele decorre do princípio da dignidade da pessoa do humano, princípio da culpabilidade. Não possui conceito direto, porém tem raízes constitucionais de forma implícita do que trata do princípio da dignidade da pessoa do humano. Contudo, os doutrinadores conceituam o princípio como um juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta. Então, os doutrinadores conceituam o princípio da culpabilidade como um juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta. Então, uma reprovabilidade que se faz sobre a conduta. Um fato típico e ilícito do agente, visto que não podemos reprovar ninguém pelo que é, senão seria o direito do autor, ou pelo que pensa, mas sim pelo direito do fato, pela conduta. Princípio da culpabilidade. Trata-se do postulado limitador do direito de punir. Postulado limitador do direito de punir. Segundo o qual, só pode o Estado impor sanção penal ao agente imputável, penalmente capaz, claro, com o potencial de consciência da ilicitude, possibilidade de conhecer o caráter ilícito do seu comportamento, quando dele exigível uma conduta diversa, podendo agir de outra forma. Então, o princípio da culpabilidade tem raízes constitucionais no princípio da dignidade da pessoa do humano. Conceitua o princípio como um juízo de reprovabilidade que se faz sobre a conduta. Então, seguindo. O princípio da culpabilidade vem a ser intitulado como nullum crimen sine culpa. Isso quer dizer que não há crime se não houver reprovabilidade do fato. Não há crime se não houver culpa. Não há crime se não houver uma reprovabilidade do fato. Visa coibir a responsabilidade objetiva. Então, o princípio da culpabilidade visa coibir a responsabilidade objetiva e a responsabilidade pela simples produção do resultado e a aplicação da pena pelo fato e não pelo autor do fato. Então, se fosse pelo autor do fato, direito penal do autor. Mas como é pelo fato, direito penal do fato. O princípio da culpabilidade está ligado ao direito penal do fato. Em linhas iniciais, o princípio da culpabilidade é um limitador do jurisprudente estatal. Um limitador da arbitrariedade que, em tempos passados, foi justificativa para se aplicar a tortura em busca da verdade real. Então, o princípio da culpabilidade é um limitador do jurisprudente estatal. Um limitador da arbitrariedade que, em tempos passados, foi justificativa para o quê? Para se aplicar a tortura em busca da verdade real. À luz dos ensinamentos de Moraes, não é uma qualidade da ação, mas uma característica que lhe se atribui, para poder ser imputada a alguém como seu autor e fazê-lo responder por ela. Assim, em última instância, será a correlação de forças sociais existente em um determinado momento que irá determinar os limites do culpável e do não culpável, da liberdade e da não liberdade. Do princípio da culpabilidade decorrem 3 consequências materiais. Não há responsabilidade objetiva pelo simples resultado. Não há uma responsabilidade objetiva pelo simples resultado. A responsabilidade é pelo fato e não pelo autor. Então, não há responsabilidade objetiva pelo simples resultado. A responsabilidade é pelo fato e não pelo autor. A culpabilidade é a medida da pena. Então, a culpabilidade é a medida da pena.
O conceito de culpabilidade, segundo Francisco de Assis Toledo, na sua obra Princípios Básicos, diz respeito ao juízo de censura que se faz o autor do fato como pressuposto deste, a exigibilidade de conduta conforme a norma, o juízo de censura que se faz o autor do fato e como pressuposto deste, a exigibilidade de conduta conforme a norma. Culpabilidade como terceiro requisito do crime. Por quê? Crime, fato típico, ilícito e culpável. No conceito de crime, há aspectos objetivos. No conceito de crimes, há aspectos objetivos e subjetivos. A culpabilidade se encaixa nos aspectos subjetivos desse conceito. Então, a culpabilidade se encaixa nos aspectos subjetivos. Este juízo subjetivo psicológico já que se define como a reprovabilidade pela formação da vontade. Na classificação tripartida de Nelson Gria, crime é definido pelo fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade é o terceiro substrato do delito, ou seja, não há crime se o fato não for típico, não há crime se o fato não for típico e antijurídico, e por fim, não há crime se o fato não for típico, antijurídico e culpável. Há uma interdependência entre os requisitos para ser crime. A conduta humana deve estar prevista no ordenamento. Está prevista como um injusto penal e dotada de juízo de reprovação ou censura. Dotada de juízo de reprovação ou censura. O quê? A conduta humana. Assim, não há crime sem culpa. Na teoria moderna do delito, não há crime sem reprovabilidade, mas o juízo de reprovabilidade, de reprovação. Doutrina hoje minoritária considera o delito como fato típico e antijurídico. Para essa teoria, inicialmente professada no Brasil por Dotti, trazida do direito italiano, através dos ensinamentos de Giuseppe, foi adotada por Damasio e boa parcela da doutrina jurídica paulista. Inicialmente causou grandes reflexões e debates sobre a teoria do delito, indagando se a culpabilidade é mesmo elemento do delito ou apenas pressuposto da pena. Isto porque a culpabilidade como juízo de reprovabilidade é um instrumento de individualização que evita a responsabilidade objetiva. Então, a culpabilidade é como um juízo de reprovabilidade. É um instrumento de individualização que evita a responsabilidade objetiva. Então, a culpabilidade é um juízo de reprovabilidade. Como juízo de reprovabilidade é um instrumento de individualização que evita a responsabilidade objetiva. A culpabilidade, como um juízo de reprovabilidade, é um instrumento de individualização que evita a responsabilidade objetiva. E através da valorização da culpa, da conduta típica e antijurídica, mais um elemento que impede a propagação do direito penal do autor, responsabilizando assim pelo fato, e não pelo autor do fato. A conduta típica e antijurídica, mais um elemento que impede a propagação do direito penal do autor. Então, a culpabilidade está ligada ao direito penal do fato. Com os estudos de Wausel, passou a se preocupar com o juízo de censura, ou juízo de culpabilidade. De quê? Da conduta do agente. Para nós, a importância deste desdobramento da culpabilidade se encerra na potencial consciência da ilicitude do agente. O que a teoria finalista queria constatar, afinal, é se o autor do fato tinha realmente a consciência do caráter ilícito do fato. Para isso, deveria valorizar a conduta e indicar em sua consciência se o fato perpetrado pelo agente tinha juízo de culpabilidade ou de reprovação. Atualmente, o princípio da culpabilidade possui 3 dimensões, sendo que 2 foram aceitas de forma unânime pela doutrina. São elas: culpabilidade como princípio medidor de pena, e a culpabilidade como princípio impedidor da responsabilidade penal sem dolo
ou culpa. Culpabilidade como princípio impedidor da responsabilidade penal, sem dolo ou sem culpa. Objetiva. A terceira dimensão se divide entre os autores. Para Greco, entende culpabilidade como um elemento integrante do conceito analítico de crime, enquanto que Flávio Gomes e Fernando Capese Bittencourt entende que o crime do ponto de vista analítico e constituído apenas de dois requisitos, fato típico e antijurídico, logo a culpabilidade seria tão somente um pressuposto da pena. O Código Penal brasileiro adotou a teoria limitada da culpabilidade, onde enumera 3 elementos. Vamos a eles? Primeiro, a imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, adotou a teoria da culpabilidade, 3 elementos. A imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. O potencial de consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. É a possibilidade que o agente tenha o conhecimento do caráter injusto no momento da ação ou da omissão. Terceiro, a exigibilidade de conduta diversa. Consiste na expectativa social de um comportamento diferente daquele que foi adotado pelo agente. Imputabilidade da capacidade de entender o caráter ilícito do fato, uma potencial consciência da ilicitude, que é a possibilidade de que o agente tenha o conhecimento do caráter injusto no momento da ação ou da omissão, e a exigibilidade de conduta diversa. Consiste na expectativa social de um comportamento diferente daquele que foi adotado pelo agente. Então, uma questão aqui. Questão de prova. Para saber se incide ou não o princípio da insignificância, principalmente nos crimes contra o patrimônio, deve-se analisar a capacidade econômica da vítima? Já estamos aqui. Uma perguntinha do princípio da insignificância. Para caber o princípio da insignificância contra os crimes de patrimônio, deve-se analisar a capacidade econômica da vítima? O que vocês acham? Vamos lá? A verificação da lesividade mínima da conduta apta a torná-la atípica deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime. Então, a verificação da lesividade mínima da conduta apta a torná-la atípica deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito, assim como as circunstâncias e o resultado do crime. Então, devemos levar em consideração a importância do objeto material subtraído para a vítima, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar subjetivamente se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado. Tudo para ver se houve ou não uma lesão àquele que sofreu a lesão de um bem jurídico tutelado, se houve realmente lesão para ele. O STF não reconheceu como insignificante o furto do disco de ouro, tendo em vista que o prêmio artístico, apesar de não ser de ouro, era dotado de um valor inestimável para a vítima, um valor sentimental. Mesmo não sendo de ouro, por um valor ínfimo, mas tinha um valor sentimental para a vítima. E nessa hipótese, o STF levou em conta o valor da coisa subtraída para a vítima, a qual receber o prêmio após muitos esforços para se destacar no meio artístico. Então, para saber se incide ou não o princípio da insignificância contra os crimes de patrimônio, deve-se analisar a capacidade econômica da vítima? Deve sim. Princípio da consunção. O princípio da consunção é aquele segundo o qual a conduta mais ampla engloba, isto é, absorve outras condutas menos amplas e geralmente menos graves, os quais funcionam como meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, nos casos de antefato ou pós-fatos impuníveis. Vamos de novo. O princípio da consunção é aquele segundo o qual a conduta mais ampla ela engloba a menos.
absorve outras condutas menos amplas, geralmente a de menor gravidade, né? Os quais funcionam como um meio necessário ou normal de fase de preparação ou de execução de outro crime. Por exemplo, o cara, para furtar o disco de ouro lá do artista, ele teve que fazer uma violação de domicílio. Então, o furto do disco de ouro, ele absorve a violação de domicílio. Beleza? Costuma-se dizer, o peixão, fato mais abrangente, engole os peixinhos, fatos que integram aquela como sua parte. Comparação do princípio da consunção com o princípio da subsidiariedade. Na subsidiariedade, em função do fato concreto praticado, comparam-se as normas para saber qual é aplicável. Então, na subsidiariedade, em função do fato concreto praticado, comparam-se as normas para saber qual é aplicável. Então, compara-se as normas para saber qual é aplicável. Lembra do princípio da subsidiariedade? Que o direito penal só deve atuar nos bens mais importantes, deixando para outros ramos do direito outros conflitos de menor importância? Então, compara-se as normas para saber qual é aplicável, dependendo do fato ilícito, se deve aplicar o direito penal ou não. Princípio da subsidiariedade. Na consunção, sem recorrer às normas, compara-se os fatos. Na consunção, sem recorrer às normas, compara-se os fatos. No princípio da consunção, sem recorrer às normas, é comparado os fatos, verificando-se o quê? O mais grave absorve todos os demais. O fato principal, no princípio da consunção, absorve o acessório, sobrando apenas a norma que o regula. A comparação, portanto, é estabelecida entre fatos e não entre normas. Então, a comparação é estabelecida entre fatos e não entre normas. O princípio da consunção é entre fatos. No princípio da subsidiariedade é entre normas. De maneira que o mais perfeito, o mais completo, o todo, prevalece sobre a parte. Princípio da consunção. Aqui, ao contrário da especialidade e da subsidiariedade, não há um fato único buscando se enquadrar numa ou noutra norma, mas uma sequência de situações diferentes no tempo e no espaço, ou seja, uma sucessão de fatos, na qual o fato mais grave absorve o menor. Então, o princípio da consunção é bem tranquilo, né? O peixão engole o peixe, os peixinhos que engolem o peixinho, que engole o girino. Dessa forma, quando todos vão para a barriga do peixão, só ele e a sua norma restarão. Não é a norma que absorve a outra, mas o fato que consome os demais, fazendo com que só reste uma norma. Assim, a consunção, punindo o todo, e já puniu também a parte. Para Rogério Greco, o princípio da consunção deve se aplicar em duas hipóteses. Quando um crime é um meio necessário ou normal de fase de preparação ou de execução de outro crime. Então, quando um crime é um meio necessário ou uma fase de preparação ou de execução de um outro crime. Nos casos de antefato e pós-facto impuníveis. Então, nos casos de antefato e pós-fatos impuníveis. Sendo assim, a consumação absorve a tentativa. A consumação absorve a tentativa. E esta absorve o incriminado do ato preparatório. A tentativa absorve o incriminado do ato preparatório. O crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo. Então, o crime de lesão, ele absorve o crime de perigo. O homicídio absorve o crime de lesão corporal. O furto, em casa habitada, absorve o de violação de domicílio. E assim vai. Continua por explicar que antefato impunível seria uma situação antecedente praticada pelo agente. Então, o antefato impunível é uma situação antecedente praticada pelo agente, a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente, violação de domicílio para furtar alguma coisa, e que sem aquele não seria possível. Ele não consegue furtar uma coisa dentro da casa da outra se ele não violar o domicílio.
o antefato impunível. Sobre a possibilidade de um crime ser absorvido por uma contravenção penal, assim já se manifestou o STF. Crime tipificado no Código Penal não pode ser absorvido por uma infração descrita na Lei de Contravenção Penal. Então, importante isso aqui. Crime tipificado no Código Penal não pode ser absorvido por uma infração descrita na Lei das Contravenções Penais. O crime tipificado no Código Penal não pode ser absorvido por uma contravenção penal. Com base nessa orientação, a primeira turma denegou um habeas corpus para refutar a incidência do princípio da consunção. Na espécie, a impetração pleiteava que o crime de uso de documento falso, no artigo 304, fosse absorvido pela contravenção penal de exercício irregular da profissão ou atividade econômica, no artigo 47 da LCP. Então, denegou um habeas corpus em cima do princípio da consunção, se fosse absorvido pela contravenção penal do exercício ilegal da profissão ou da atividade econômica, o crime de uso de documento falso. A turma aduziu ainda que o crime de uso de documento falso, praticado pelo paciente, não fora meio necessário nem fase para a consecução da infração de exercício ilegal da profissão. Então, o crime de uso de documento falso, ele não é absorvido pela contravenção penal, que é o quê? Pelo exercício ilegal da profissão ou uma atividade econômica. Então, o crime de uso de documento falso, ele não é absorvido pelo princípio da consunção por um exercício ilegal da função ou uma atividade econômica, de acordo com o artigo 47 das Contravenções Penais. Foi? Para Fernando Capês, há 3 hipóteses em que se verifica a consunção: crime progressivo, complexo e progressão criminosa. Então, para Fernando Capês, temos o crime progressivo, o complexo e a progressão criminosa, para se verificar o princípio da consunção. Vamos a eles. Crime progressivo ocorre quando o agente, objetivando desde o início, produzir o resultado mais grave. Então, ele está na mente que ele vai fazer aquele resultado mais grave, para poder passar por cima do menos. Mas ele está na mente de fazer o quê? Ele tem um dolo de realizar aquele mais grave. Pratica por meio de atos sucessivos, crescentes, violações ao bem jurídico. Há uma única conduta comandada por uma só vontade, mas compreendida por diversos atos. Crime plurissubsistente. O último ato, causador do resultado inicialmente pretendido, absorve todos os anteriores, que acarretaram violações em menor grau. Vamos de novo. O crime progressivo ocorre quando o agente quer produzir um resultado mais grave. Pratica por meio de atos sucessivos crescentes violações ao bem jurídicos. Ponto. Há uma única conduta comandada por uma só vontade, mas compreendida por diversos atos. Crime plurissubsistente. O último ato absorve todos os anteriores, que acarretam violações em menor grau. Beleza? Aqui, como por exemplo, temos o caso em que o homem, ao chegar do trabalho, é recepcionado pela sua mulher com a comida fria. Com ânimos negandi, com uma única vontade, desfere inúmeros golpes contra a cabeça da vítima, até matá-la, só porque a comida estava fria. Como se nota, há uma única ação, um único crime, comandado por uma única vontade de matar, mas constituído por diversos atos, progressivamente mais graves. Pelo princípio da consunção, temos que o último golpe, causador do resultado letal,
absorve os anteriores, respondendo o agente, portanto, somente por homicídio, e não por lesão corporais. Então, ele desfere vários socos, né? Com ânimos necante, única vontade, desfere vários socos contra a cabeça da mulher. Lesão corporal. Só que o último matou a mulher. Então, esse último golpe, causador do resultado legal, ele absorve todos os anteriores. E ele responde por homicídio, e não por lesão corporal grave. Temos 4 elementos. Unidade de elemento subjetivo, a unidade de fato, pluralidade de atos e progressividade na lesão ao bem jurídico. Por consequência, o agente só responde pelo resultado mais grave. O agente só responde pelo resultado mais grave, ficando absorvida as lesões anteriores ao bem jurídico. O agente só responde pelo resultado mais grave. Crime complexo é o que resulta da fusão de 2 ou mais delitos autônomos. É o resultado da fusão de 2 ou mais delitos autônomos. Crime complexo resulta da fusão de 2 ou mais crimes, mais delitos autônomos, que passam a funcionar como elementos ou circunstâncias no tipo complexos. Passam a funcionar como elementares ou circunstâncias no tipo complexo. A título exemplificativo, temos o crime de latrocínio. O crime de latrocínio, constituído pelo roubo mais o homicídio. Então, o crime de latrocínio é o roubo mais homicídio. Quando você vê na reportagem crime de latrocínio, roubo seguido de morte, não é roubo seguido de morte, é roubo mais o homicídio. Não é roubo seguido de morte. Latrocínio é roubo mais o homicídio. Beleza? Aplica-se o princípio da consunção. Porque os fatos componentes do tipo complexo ficam absorvidos pelo crime resultante de sua fusão. O autor somente responde pelo latrocínio, ficando o roubo e o latrocínio absorvidos. Então, o autor somente responde pelo latrocínio. Latrocínio é um tipo penal. Ele rouba e faz o homicídio. O latrocínio. Ficando o roubo e o latrocínio absorvidos. Como consequência, temos que o fato complexo, ele absorve os fatos autônomos que o integram. Então, o fato complexo, o latrocínio, absorve os fatos autônomos, que é o quê? O roubo. Eles são absorvidos prevalecendo o tipo resultante da reunião daqueles. Crime complexo. Progressão criminosa. Compreende 3 espécies. A progressão criminosa. Progressão criminosa em sentido estrito. Nessa hipótese, o agente deseja inicialmente produzir um resultado. Progressão criminosa em sentido estrito. O agente deseja, ele tem um dolo inicial de produzir o resultado. Após atingi-lo, decide prosseguir e reiniciar sua agressão, produzindo uma lesão mais grave. Após atingi-lo, decide prosseguir e reiniciar sua agressão, produzindo uma lesão mais grave. Então, a progressão criminosa em sentido estrito, o agente deseja inicialmente produzir um resultado. Após atingi-lo, decide prosseguir e reiniciar sua agressão, produzindo uma lesão mais grave. Distingue-se do crime progressivo. Por quê? Enquanto neste há unidade de desígnios, desde logo o agente já quer o resultado mais grave. Desde logo o agente já quer o resultado mais grave. Na progressão criminosa, ocorre uma pluralidade de elementos subjetivos, ou seja, uma pluralidade de vontades. Na progressão criminosa, tem uma pluralidade de vontade. Então, distingue-se do crime progressivo, por quê? Enquanto no crime progressivo há uma unidade de desígnios, desde logo a gente já quer um resultado mais grave.
Na progressão criminosa, ocorre uma pluralidade de elementos subjetivos, ou seja, pluralidade de vontades. Inicialmente, quer um resultado. Inicialmente. E após atingir esse resultado, muda de ideia e resolve provocar um outro de maior gravidade. O cara vai, viola a casa para poder cometer um furto. Então, vamos melhorar. Ele viola a casa para poder lesionar uma pessoa, para cometer uma lesão corporal. Mas, dali, ele comete a lesão corporal, vê a pessoa caída e volta. Ele sai, volta novamente e comete o homicídio. Esse é um exemplo clássico de progressão criminosa, em sentido estreito. Aqui temos, como exemplo, o marido que queira inicialmente ferir sua esposa. Um exemplo, né? Semelhante. Ele quer somente ferir. Comete um crime de lesão corporal. Posteriormente, com a vítima já prostrada ao solo, surge a intenção de matá-la, o que acaba sendo feito. Desse modo, o crime progressivo a um só crime, comandado por uma única vontade, no qual o ato final mais grave absorve os anteriores. Ao passo que a progressão criminosa há mais de uma vontade. Então, vontade dele lesionar, vontade de matar, então vários atos, correspondente a mais de um crime, ficando o crime mais leve absorvido pelo de maior gravidade. Então, progressão criminosa em sentido estreito. Como consequência, embora haja condutas distintas, para cada vontade, uma conduta. Como consequência, tem condutas distintas. Mas para cada vontade, teve uma conduta. O agente só responde pelo fato final. O agente só responde pelo fato final, o mais grave, restando os fatos anteriores absorvidos. Necessário ressaltar os elementos da progressão criminosa em regime estrito, pluralidade de desígnios, pluralidade de fatos, proximidade na lesão ao bem jurídico. Pluralidade de desígnios, pluralidade de fatos e a progressividade na lesão ao bem jurídico. Progressão criminosa em regime estrito. Fato anterior, antefactum, não punível. Sempre que um fato anterior menos grave for praticado como meio necessário para a realização de outro mais grave, ficará por este absorvido. Então, por um fato anterior menos grave, for praticado como meio necessário para a realização do outro mais grave, ficará o fato menos grave absorvido. Logo, o antefacto não é punível. Fácil, né? Note que o fato anterior, que o entrega à fase de preparação e de execução, somente será absolvido se for de menor gravidade. Se for de menor gravidade. Somente o peixinho é engolido pelo peixão, e não ao contrário. Nesse passo, estaria equivocada a súmula 17 do STJ, segundo o qual o crime de falso é absolvido pelo estelionato, quando nele se exaure. Estaria equivocada a súmula 17 do STJ, segundo o qual o crime de falso é absolvido pelo estelionato, quando nele se exaure. Engole o peixão. O peixinho engole o peixão. O artigo 171 com o artigo 297. Estelionato com o crime de falso. De acordo com esse entendimento sumular, o falso, no 297, é absolvido pelo estelionato do 171, quando neste exaure a sua potencialidade lesiva. Então, de acordo com esse entendimento sumular, o falso ele é absolvido pelo estelionato. O 297 é absolvido pelo 171, e não ao contrário. Exemplo utilizado pelo autor. O agente falsifica uma carteira de identidade e com ela comete um estelionato. Então,
Ele falsifica uma carteira de identidade, crime de falsidade ideológica, e comete estelionato, 171. Responde pelos dois crimes, pois o documento falsificado poderá ser usado em inúmeras fraudes. Logo, responde pelos dois crimes, pois o documento falsificado poderá ser usado em inúmeras fraudes. Se, contudo, falsificasse a assinatura de um folio de um cheque e o passasse a um comerciante, só responderia pelo estelionato. Então, aqui, ó, muito ligado. Cometeu um crime de falsa identidade, né? Falsidade ideológica ali, né? Falsificou a identidade. Falsificando a identidade, comete o crime de estelionato, um não absorve o outro, porque pode fazer com outros crimes de estelionato. Então, ele pode fazer vários crimes sucessivos. Já que ele usa a assinatura para poder falsificar um cheque, aí sim, um absorve o outro. Para cometer o crime de estelionato, aí um absorve o outro. Pois não poderia usar aquela folha falsa em nenhuma outra fraude, somente naquela. O que se critica é que o falso, o crime mais grave, não poderia ser absolvido pelo estelionato. O que se critica é que o falso, o crime mais grave, não poderia ser absolvido pelo estelionato. Aplicou-se, entretanto, no caso, a progressão criminosa na modalidade fato anterior não punível. Aplicou-se, entretanto, no caso, a progressão criminosa na modalidade fato anterior não punível. O que se critica é que o falso, o crime mais grave, não poderia ser absolvido pelo estelionato. Fato posterior, que é o pós-facto, não punível. Ocorre quando, após realizada a conduta, o agente pratica um novo ataque contra o mesmo bem jurídico. Ocorre quando, realizada a conduta, o agente pratica um novo ataque, mas contra o mesmo bem jurídico, visando apenas tirar proveito da prática anterior. O fato posterior é tomado como um mero exaurimento. Então, após realizada a conduta, o agente pratica um novo ataque contra o mesmo bem jurídico, visando apenas tirar proveito da prática anterior. O fato posterior é tomado como mero exaurimento. Como exemplo, temos o caso em que o ladrão, após cometer o furto, vende ou destrói a res. Após cometer o furto, ele vende ou destrói. Destaca-se: há uma regra que auxilia na aplicação do princípio da construção, segundo a qual, quando os crimes são cometidos no mesmo contexto fático, opera-se a absorção do menos grave pelo de maior gravidade. Sendo destacados os momentos, responderá o agente por todos os crimes em concurso. Sendo destacados os momentos, responderá o agente por todos os crimes em concurso. Assim, por exemplo, se o agente é agredido em um boteco e, jurando vingança, dirige-se ao seu domicílio, ali nas proximidades, arma-se e retorna ao local. Então, o sujeito é agredido em um boteco. Jurando vingança, ele dirige-se ao domicílio, ele sai do boteco, vai para o domicílio, pega a arma, retorna ao local e logo em seguida, para atar o seu algoz, não responde pelo porte ilegal e o disparo da arma de fogo em concurso com homicídio doloso. Então, ó, não responderá pelo porte ilegal e disparo da arma de fogo em concurso com homicídio doloso, já que tudo se passou da mesma cena, em um mero desdobramento de ações até o resultado final, só o homicídio. Neste caso, o porte e o disparo integram o homicídio. Então ele foi lá, pegou a arma, porte ilegal, voltou e fez os disparos. Então, o homicídio já ali, absorveu todos esses dois, como parte do seu intercrimes. O porte e o disparo integram o homicídio como parte do seu intercrimes, de maneira que puni-los autonomamente implicaria no bis idem inaceitável. De maneira que puni-los autonomamente implicaria no bis idem inaceitável, pois já foram punidos como parte de um todo. Como parte de um todo. O homicídio, né? Ao contrário,
Se um lapário perambula a noite inteira com um revólver pelas ruas, ao contrário, se um pilantra, fica perambulando a noite inteira com um revólver pelas ruas, até que o nascer do sol encontra uma desafortunada vítima, a qual vem assaltar, haverá concurso de crimes entre o porte ilegal e o roubo, porque ele está ali com uma arma, andando para cima e para baixo, querendo caçar alguém. Então, haverá o concurso de crime pelo porte ilegal de arma mais o roubo. Dada o que? A diversidade dos momentos consumativos e dos contextos em que os delitos foram cometidos. Então, a extratividade vai ficar para o próximo capítulo. Fica ligado aí e até o próximo.